Boa noite, meu nome é Amanda, eu sou graduanda do terceiro semestre de Letras em Inglês na Estácio de Sá, Polo Gravataí Centro, RS. Estou aqui para apresentar o PCC de Psicologia da Educação, que tem por meio debater com alguma professora ou professor sobre algumas perguntas sugeridas pela professora. Então, neste momento, eu vou me reunir com a professora Kátia, que é professora há mais de 20 anos, tem contato com aprendizagem há muito mais que isso. Então é isso, espero que vocês gostem. Boa noite, professora Kátia. Boa noite, Amanda, tudo bem? Tudo bem. Como eu lhe comentei, eu sou aluna de letras em inglês na Faculdade Estácio e eu preciso fazer uma entrevista sobre uma professora sobre algumas perguntas de psicologia da educação, tudo bem? Tudo bem. Ok. Vamos começar. Tem um leve texto introdutório e então a gente segue para as perguntas. Só um pequeno caso para a gente começar a debater. Para a psicologia, o conceito de aprendizagem não é simples. Há diversas possibilidades de aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos, como o crescimento físico, descobertas, tentativas e erros, ensino, etc. Nós mesmos temos uma amiga que sabe uma poesia inteira em francês, porque a copiou 10 vezes como castigo, há 20 anos. E tem uma vaga ideia do que está dizendo quando declama. Podemos dizer que ela aprendeu poesia? Essas diferentes situações e processos não podem ser englobados em um só conceito. E assim, a psicologia transforma a aprendizagem em um processo a ser investigado. São diversas questões consideradas importantes pelos teóricos da aprendizagem. Professora, qual o limite da aprendizagem? Qual o limite? A aprendizagem não tem limite. Não tem limite algum. Eu imagino que, dependendo do empenho tanto de quem ensina como de quem aprende, o aprendizado, a educação não tem limite. E qual a participação do aprendiz no processo de aprendizagem? Eu vou te dizer que a gente costuma dizer na nossa escola que o aprendiz ele tem 50% de participação, pelo menos, no processo de aprendizagem. E o professor, a escola, tem os outros 50%. Porque de nada adianta todo o esforço de qualquer educador se o aprendiz não quer levar aquilo a sério, não está motivado o suficiente, por algum motivo ele não vai conseguir aprender, né? Então existem vários fatores também, mas eu vejo isso como que meio que comparado a quem precisa fazer um tratamento de drogas ou de alcoolismo, que quem está passando por esses dois problemas, a pessoa tem que aceitar o seu problema para conseguir que o tratamento tenha eficácia. A mesma coisa o aprendiz, né? Se ele não tem consciência, motivação ou consciência suficiente de que aquilo vai fazer parte do processo da vida dele, do futuro dele, que vai ajudar ele de alguma forma, ele não vai ver um motivo para aprender aquilo que está sendo ensinado. E acaba que o ensinamento, né, a aquisição do ensinamento vai ficar deficitária, com certeza. Perfeito. Então, o aluno, além do professor, pode cometer erros e acertos, como toda aprendizagem. Nenhuma aprendizagem é 100% linear. Ela pode ouvir erros no meio do caminho, tanto
por ambas as partes ou pelo meio que estão inseridos, mas contanto que tenha empenho e realmente haja a vontade de aprender, então vai haver esse processo de aprendizagem. Sim, e existem vários fatores, né? A gente pode pensar, por exemplo, o caso de escolas públicas, né? Que por mais que, de repente, o aluno esteja empenhado em querer aprender e tudo mais, de repente ele está numa família, que ele está pensando que o pai não tem dinheiro para colocar comida dentro de casa, ele, de repente, está alguns dias sem comer, ele vai para a escola para comer a refeição que é oferecida lá na instituição de ensino, né? E ele pode estar sofrendo por vários problemas, tanto na questão da sociedade como da familiar. Isso com certeza também vai influenciar o processo de aprendizagem. Você veja agora a influência da nossa sociedade do processo que está acontecendo na pandemia, né? Todas as pessoas estão sofrendo de alguma forma, umas com um pouco mais de seriedade, outras um pouco menos, mas todos nós estamos sofrendo com as mudanças e com a mudança do ensino, seja ele online, presencial, mas muitos alunos não conseguiram ter acesso à educação, né? Então, muitos fatores influenciam, sim, no processo educacional, e não, ele não é 100% linear, ele ocorre com influências de efeitos do que pode estar acontecendo na história, né, na sociedade, na família, né, com a própria pessoa, né? Existem casos das mudanças hormonais no adolescente, né? Então, o que a família pode estar passando, de repente um pai ou uma mãe pode ter perdido um emprego, né? Então, ou pode estar sendo transferido. Então, vários fatores podem sim influenciar no processo de aprendizagem, com certeza. E isso não vai ser nunca 100% linear. Por isso também que a gente também não pode avaliar os alunos sempre da mesma forma. Que um fato interessante também é que a gente tem várias inteligências, né? Então, eu vi uma vez um texto, não adianta a gente avaliar um passarinho e um hipopótamo sobre a sua habilidade de voar. Um vai ir muito bem, outro não vai. E os alunos são a mesma coisa, cada indivíduo é diferente. Então, além desses processos na aprendizagem, de fatos que podem ou auxiliar ou prejudicar os alunos, tem também que a gente sempre tem que levar em consideração a individualidade de cada um. E a gente, como professora, também tem que levar em consideração que talvez a nossa forma de agir, a nossa forma de ser um pouco mais espontânea, brincar um pouco mais em aula, ou ser um pouco mais contida, pode cativar ou não o aluno. Então, a nossa forma de dar aula e a forma como o aluno também está recebendo essa informação influencia muito no processo de aprendizagem, né? Sim, sim, tudo influencia. O ambiente que você está ensinando, se é um ambiente limpo, organizado, se tem material visual, material auditivo, se tem auxílio de tecnologia, né? Se tem auxílio de professores, e não só professores, mas a equipe mesmo do colégio, né, da instituição de ensino, também auxilia, né? Seja um porteiro, seja uma cozinheira, a tia do banheiro, todos vão influenciar no processo de aprendizagem, porque educação não é simplesmente só a matéria que você está ensinando, só a matemática, ou só o português, ou só a história. O educador, ele ensina muito mais do que só o conteúdo que a gente está destinado a ensinar, né? A gente tem que ser realmente educador no amplo sentido da palavra, né? E muito interessante a questão das inteligências que você citou, que a gente tem sempre que estar atento às diferentes inteligências dos diferentes grupos de alunos, né? Diferentes personas que a gente fala, né? Existem alunos que vão querer copiar tudo, né?
E tem alunos que não vão querer copiar nada, e a gente tem que saber respeitar isso. E, de repente, o aluno que não copia nada vai aprender tanto ou até mais do que aquele que copia tudo. Eu sou uma pessoa que precisa estar copiando tudo, então eu sugiro os alunos, mas eu digo, se vocês não forem copiar, eu vou respeitar o jeito de vocês aprenderem. Vocês só têm que entender o jeito que vocês entendem, que vocês aprendem da melhor forma possível. Ah, mas eu posso estudar com música? Pode, se isso te faz bem. Eu percebi há muitos anos atrás, estudando, que eu entendia muito melhor e conseguia tirar notas melhores quando eu ouvia música instrumental, clássica. Então, isso me fez bem. Então, eu sugiro isso para os alunos, mas nem todo mundo vai conseguir se manter aprendendo ou concentrado com uma música também. Então, tudo vai depender do teu tipo de inteligência, do teu tipo de forma que você estuda e que você consegue adquirir aquele conhecimento, né? Uhum. E junto ao limite da aprendizagem, qual você acha que é a natureza da aprendizagem? Por que a gente tem essa sede e por que a gente, desde o início da vida até o final dela, está sempre aprendendo? Como é que é esse processo? Pois olha, eu acredito que o ser humano ele tem essa vontade de crescer desde sempre, né? A gente já nasce e já é incentivado a aprender um idioma, né? Aprender o seu idioma próprio, no caso aqui no Brasil do português. Então, a mãe já insiste com o bebê para falar as palavrinhas que ela está falando, que ela está motivando o bebê a comer, a falar mamãe, a falar papai, a falar água, né? Porque isso vai facilitar no processo dela de entendimento e de também poder ajudar a criança a poder ajudar a criança a solucionar as necessidades dela, né? Então, toda aprendizagem, ela vai levar a algum resultado. E também tem a situação de que eu vejo que, assim, nós, seres humanos, não nos conformamos em só aprender e acumular aprendizagem sem passar isso adiante. Fica parecendo que o ensinamento ele não faz sentido nenhum. Para que eu vou aprender se eu não vou poder transferir isso para ninguém? É como se fosse realmente o processo de ter filhos, né? Não adianta eu aprender tanto se eu não posso passar isso para um filho, para uma filha e passar o aprendizado que eu tive aqui, né, para outras pessoas. Então, é meio que eu acho que essa necessidade mesmo fisiológica também da gente transmitir o que a gente está aprendendo e também das necessidades de conseguir chegar em algum objetivo comum. No caso lá do bebezinho, é conseguir um copo de água que ele precisa, uma madeirinha, mostrar que ele está com sede, com fome, né, que está com a fraldinha molhada, e assim por diante. Tudo vai ser um processo de aprendizagem para a gente chegar a algum objetivo final. Sim. Foi estudado nos últimos semestres, eu me lembro muito da cadeira de História da Educação, que a gente viu que não começou bonitinho, todo mundo, as crianças sentadas na cadeira, na sala de aula. Se iniciou lá na Grécia Antiga, com os filósofos se reunindo em praças, com a sociedade, e as crianças também eram convidadas para debater sobre as coisas que tinham ao entorno deles. No início, a gente não tem todas essas coisas, a gente não tinha todas as informações e tudo que a gente tem agora. Tem a frase de um filósofo, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele dizia: se eu aprendi tanto, se eu vi tão longe, foi porque estava em pé em ombros de gigantes. Ou seja, a gente não começa exatamente do zero. E lá na Grécia Antiga, eles se reuniam para debater. Eles pegavam, por que o raio caiu? Porque Zeus está chateado, está magoado. Mas, voltando ao fato da natureza de ensinar, eles se reuniam para debater
e não exatamente era uma aula. Com o tempo foi se tornando uma aula, mas eram debates abertos entre toda a população. Então, as crianças gregas e romanas também, elas aprendiam conforme o debate dos adultos e elas iam adquirindo conhecimento. Então, os filósofos debatiam com todos e também ensinavam para as crianças. Com o tempo, foi se indo para a sala de aula, e daí a gente viu também que até 50 anos atrás, os professores davam aula em palquinho, subiam no palco como se fosse autoridade e tal. E o que eu falo é verdade absoluta, mas a gente viu em psicologia da educação também, não existe verdade absoluta. O que na Grécia Antiga eles pensavam que era verdade absoluta, hoje a gente vê que não, porque tudo evolui, a educação, os conhecimentos evoluem. Então, não existe verdade absoluta em nada, a gente está em constante crescimento. Então, com a aprendizagem do aluno, a gente vai falar daqui a pouco, também é importante o crescimento. Podem haver tropeços, podem haver até interrompimentos na aprendizagem, mas o importante é que haja o crescimento, como tem na educação e na ciência, e em tudo que a gente existe hoje em dia, né? Sim, muito, muito importante ter o pensamento e buscar toda essa história também, e isso mostra que realmente o ser humano tem necessidade de troca de conhecimento, né? Porque, na verdade, a educação não é uma coisa unilateral, né? Uhum. Não é um monólogo que ensina, né? É um diálogo que ensina. Então, por isso a questão da conversa e dos debates ser tão importante, porque aí, nesse momento dos debates, nós trocamos informações e cada um pode ter a sua ideia, a sua interpretação, por vezes, de um mesmo texto. Né? Uma vez eu li que nenhum texto é nada se não for o teu público-alvo, o teu leitor, né? Então, cada pessoa vai receber de uma forma. Às vezes, aquele mesmo texto vai ser interpretado de um jeito aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Austrália, em Londres, isso em lugares diferentes por questão das culturas diferentes, mas de repente dentro de uma mesma casa, onde irmãos são criados pelos mesmos pais, também pode haver diferença de interpretações, porque cada pessoa tem um background, tem as próprias ideias e as próprias influências do meio ambiente e também a própria personalidade, então tudo vai influenciar na sua interpretação e na sua visão de cada ponto que está sendo aprendido e ensinado. E também a mesma pessoa pode variar de interpretação conforme o tempo, né? Nisso a gente tem bastante livro do Pequeno Príncipe, que se a gente lê em vários momentos da vida, vão ser diferentes interpretações. E tem também o pensamento do filósofo, que a gente nunca se banha na mesma água do mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e nós também não somos os mesmos. E com a aprendizagem também, por isso que a gente está em constante aprendizado. Talvez uma coisa que a gente aprendeu na escola, agora como professora, a gente vai voltar e vai ver com outros olhos, porque a gente viveu outras coisas e talvez daqui 20, 40 anos, se a gente for rever, vai ser com outros olhos ainda. Então, tem todo esse crescimento do ser humano e de tudo na nossa volta, né? Perfeito. Muito bom. Ótima a tua interpretação, teu debate, maravilhoso. Então, agora, só para finalizar, o que seria o fracasso escolar? Apesar de todo esse envolvimento de o que é o aprendizado, o que seria o fracasso? Tá. Eu vou te falar, então, o que é o fracasso na visão de um professor. Eu vejo que entre reunião de professores, né, eu já me senti assim algumas vezes e eu já vi que colegas também já se sentiram assim,
E para a gente, pelo menos para os professores, tanto eu quanto os professores que estiveram comigo, a nossa visão de fracasso é quando a gente não consegue atingir o objetivo desejado. De repente, ter uma criança, por exemplo, como eu te disse, de tá sofrendo problema de droga, por exemplo, né? Ou problema mesmo em casa, né, com os pais, e não está conseguindo aprender, ou então mesmo a questão da falta de vontade, a questão da falta de motivação, né, e até de influências até psicológicas, assim, eu já tive uma aluna que a mãe, ela era adulta e a mãe dela tinha dito para ela que ela nunca iria aprender porque ela era negra e ela não tinha necessidade de aprender idiomas, né? Então, isso foi bastante marcante na minha vida profissional e mostra o quão decepcionante pode ser para um professor a gente não chegar ao nosso objetivo, porque até eu chegar a saber disso, a gente estava num grupo de professores tentando nós trocávamos de um professor para o outro para tentar fazer ela evoluir no idioma e nunca conseguíamos. Até que eu decidi ter uma conversa com ela e disse: o que está acontecendo? Você é uma mulher adulta, inteligente, e a gente não consegue fazer você evoluir. E existe alguma coisa, algum bloqueio, tem que existir porque não é normal, né? E no final das contas ela acabou se abrindo, chorou e tal, e me contou isso. Então você repara que é exatamente o que eu estava te comentando antes, que o processo de educação e de aprendizagem nunca é 100% linear. Nessa situação dessa moça, ela sofreu um preconceito muito forte da mãe dela, quando era pequena, ela já era adulta, trabalhava em uma clínica médica, né? E, obviamente, era inteligente o suficiente para aprender o idioma, tanto que era gerente de uma clínica médica, mas ela tinha esse bloqueio, porque na cabeça dela, a mãe dela colocou que ela não poderia nunca aprender um idioma, já que ela era negra. Então, isso é uma coisa que decepciona a gente como professor, porque você está fazendo todo o teu empenho, tentando chegar num objetivo que deu ao teu aluno sucesso da aquisição do idioma, no meu caso, e a gente não conseguir chegar ao objetivo, e no final perceber que, por mais esforço que eu tivesse feito, ou os meus colegas tivessem feito, a gente provavelmente não ia conseguir chegar nesse objetivo, porque existe um fator psicológico atrás para ser curado antes de recomeçar novamente esse processo de aprendizagem. Então, isso sim é a decepção para mim, é isso, na aprendizagem é isso que acontece, quando a gente não consegue alcançar o objetivo que a gente se propôs com um aluno ou com um grupo de alunos. Uhum. E também esse fato de não necessariamente ela não estava empenhada, mas fatores externos e anteriores à vida dela, aconteceu esse fato de vocês não conseguirem cumprir o objetivo, que era ensinar a língua para ela. Mas voltando lá no início que a gente falou, da moça que aprendeu poema em francês há 20 anos e ela sabia o poema de cor por ter copiado 10 vezes quando estava em castigo, mas até hoje ela tinha somente uma breve ideia do que significava. Para mim, isso também é uma ideia de fracasso, não necessariamente que ela se encaixe, mas a gente se empenha tanto em mostrar para o aluno e faz de tudo por eles, então algo dá errado no meio do caminho, então realmente aprendizagem é uma via de mão dupla. Se o professor está ali 100%, não adianta o aluno estar 1% que não vai fechar. Então, tem esse negócio do fracasso também. Não adianta vir de um lado e não vir de outro. Então, para haver aprendizagem, tem que haver o entendimento. Tem que haver a recepção e a absorção da mensagem e do significado da mensagem também.
Sim, é a questão da via dupla que estávamos falando antes, né? Se não há esse entendimento e cooperação mútua, esse processo vai se quebrar em algum momento, né? Esse caso desse trecho que você leu, eu achei bem interessante, e enquanto conversávamos eu pensava que isso não é uma forma de aprendizagem, isso ela decorou, né? Ela decorou o poema, mas dizer que ela entende o que é isso, não, até porque ela não foi a fundo do aprendizagem disso, ainda mais que isso tem uma interpretação toda psicológica para ela, porque ela fez por castigo de ter que copiar. Então, ela não, a interpretação dela é totalmente contrária ao que provavelmente é o significado do poema, né? Então, isso não é aprendizagem, isso, na verdade, é uma incorporação que ela teve, mas sem aprendizagem, né? É porque isso também não teve nenhum objetivo educacional, né? Teve um objetivo de, como você falou, de castigo, e provavelmente o entendimento dela. Sim, totalmente torcido. Então tem isso. Acho que seria isso por hoje. Muito obrigada pelo seu auxílio. Eu esqueci de perguntar no início, professora Kátia, são quantos anos de ensino já nesse mundo maravilhoso da educação que a gente vive? Eu já leciono idiomas já há mais de 20 anos já, mas que eu estou exposta a idiomas, isso já deve ter uns 40 anos já. Então, realmente é um mundo maravilhoso, como você falou. Eu já te digo que te admiro por você ter escolhido esse curso. Gostei muito de conversar contigo. Você é uma moça muito inteligente, achei bacana tudo que você puxou da história, da história grega e de tudo da educação que você fez, toda uma linha de pensamento que foi muito interessante. Então, como educadora, eu fico muito orgulhosa de conversar com jovens como vocês, iniciando um curso de letras, e que, se for isso que você desejar realmente seguir, eu fico até bem orgulhosa como educadora, porque eu sei que os teus alunos vão estar bem satisfeitos com o que você tem a oferecer. Fiquei muito feliz mesmo. Meus parabéns à aluna e parabéns à instituição de ensino Estácio, porque tem nas mãos, com certeza, uma aluna nota 10. Parabéns, aluna. Parabéns, Amanda. Muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. E que seja já como colega, então. Um abraço. Até mais. Até. Tchau. Tchau.